Olá, de 2014 para cá, a necessidade de corte dos investimentos públicos na economia como forma de controle da dívida pública virou a única alternativa debatida entre os economistas neoliberais. Foi o grande argumento para a emenda do teto de gastos e a reforma da Previdência no governo Temer e comanda hoje o debate das privatizações e da reforma administrativa. Mas tem uma despesa que historicamente supera os investimentos públicos e que os economistas neoliberais evitam discutir: os gastos do governo com os juros da dívida pública. Juros esses vinculados, em parte substancial, à taxa Selic. E agora que o Banco Central voltou a aumentar a Selic, qual a saída para o aumento do gasto com os juros da dívida pública? Para debater esse tema, está aqui o economista Luiz Carlos Magalhães, pesquisador do IPEA. Luiz Carlos, muito bem-vindo ao Agenda Econômica. Obrigado pelo convite. Luiz, você tem um estudo elaborado em parceria com a estatística Carla Costa, e é nesse estudo que eu me baseio para essa nossa conversa, que mostra outras saídas para essa questão do aumento da dívida pública vinculada ao aumento dos juros da Selic. Vamos falar, então, um pouquinho do começo. Quais são as possíveis... O corte dos investimentos públicos é a única saída para a questão da dívida pública ou existem outras saídas que também devem e podem ser discutidas e que são razoáveis? O que eu tentei discutir um pouco nesse estudo é que essa estratégia só de centrar no ajuste de despesa primária, e teve uma série de medidas que culminou na promulgação do teto de gastos, ela, de certa maneira, ela é uma estratégia que ela é insuficiente, porque tem uma outra despesa, que é uma despesa financeira, com serviço de juros, que é um elemento constitutivo da nossa restrição fiscal e que, evidentemente, afeta a capacidade do governo fazer investimento. Então, a questão que está colocada é que, na minha avaliação, ela é insuficiente a gente tratar o problema fiscal, ajuste estrutural fiscal no Brasil, considerando somente medidas de ajuste pelo lado da despesa primária. Está faltando uma discussão e um debate sério sobre por que esse nosso arranjo institucional leva sistematicamente a gente ter um serviço de dívida completamente fora de parâmetros internacionais para países com o mesmo nível de risco soberano, renda per capita, que a gente observa no resto do mundo. Nosso serviço de juros, mesmo com toda essa queda da taxa Selic, ele ficou oscilando em 4%. Então, isso é um elemento que ajuda a explicar por que o nosso investimento público colapsou nos últimos 10 anos, 20 anos, mas particularmente colapsou a partir de 2014. E isso é um elemento central para a gente discutir a retomada de crescimento econômico. Eu vou aproveitar, Luiz. Sim, então eu vou aproveitar e mostrar um pouco, a partir do estudo que você fez, a partir de dados, né, pegos junto ao Banco Central, a Fundação Getúlio Vargas, que tem um trabalho interessante nessa área também. A gente fez esse gráfico aí, que ele mostra essa proporção da taxa Selic em relação ao PIB. É a primeira linha que está no alto, inicialmente, essa linha rosa mais escuro, e a juros da dívida em relação à taxa Selic, no valor absoluto que ela é dada, né? E os juros da dívida em relação ao PIB. E eu queria exatamente chamar a atenção para isso aqui, e aí eu peguei de 2010 para 2019, mas coloquei também os dados de 2020 até outubro, sendo que é interessante a gente observar até 2019, que é um período, dito assim, normal, bastante entre aspas, mas aqui em 2020 a gente tem pandemia, né? E aí a gente tem aqui, a gente tá aí para a gente ver, essa mudança da taxa Selic, aqui a gente estava com uma taxa Selic já em elevação em 2010,
mas estava um patamar ainda razoável, 10,75. Ela sobe, depois, 5 anos depois, ela vai subindo, subindo. Ela chega aqui em 14,25, o patamar mais alto dos últimos tempos, até que em 2019 ela cai a 4,5 e ela é uma trajetória, eu estou pegando só anos para a gente poder ter um exemplo, mas ela segue essa trajetória. E os juros da dívida, eles vão subindo junto com a taxa Selic e eles vão caindo junto com a queda da taxa Selic. Só que a taxa Selic cai muito, é uma inclinação bastante severa, e os juros da dívida não caem tanto. Chega um momento em que a taxa Selic cai mais ainda, que esse momento é 2019, 2020, e os juros da dívida meio que já ficam aí numa trajetória bem menos inclinada do que a da taxa Selic. Eu queria que você explicasse isso aí a partir desses dados. Olha, a gente tem que... O primeiro aspecto que a gente tem que ver, Antônia, é que essa dívida ela tem uma indexação quase 45% dos dados agora do começo do ano de 2021 vinculados à Selic. Então, a gente tem um problema básico que quando a gente vai combater a inflação, aumenta a taxa de juros para combater a inflação, o Banco Central aumenta, isso aí tem uma repercussão fiscal, porque a gente tem um título público chamado Letra Financeira do Tesouro, que é um título que foi lançado no final de 1988, se eu não estou enganado, que era um título que era indexado à taxa básica, ou seja, a Selic da época, que tinha como objetivo reduzir o custo da gestão da dívida e, principalmente, impedir a dolarização da economia brasileira. Então, é um título que é conceitualmente considerado um título com indexação financeira. E esse título permaneceu na economia brasileira e hoje representa 45% dos títulos colocados pelo Tesouro Nacional, 45%, por volta de 45%, são vinculados, indexados à taxa Selic. Isso cria uma anomalia institucional imensa. Quando você faz o combate à taxa de inflação e elevação, tu cria um problema fiscal. E esse problema fiscal se reflete imediatamente na questão da elevação do serviço de juros da economia brasileira, que, por sua vez, comprime todo o orçamento geral da União, no sentido de penalizar principalmente as despesas, os investimentos, os gastos com investimento público, porque é a variável que tem maior facilidade de ajuste. Só que quando a gente tem esse cenário, a gente tem dois problemas macroeconômicos graves. O primeiro é que tu esvazia a capacidade do Estado de elevar o investimento público, principalmente em infraestrutura, que tem três características básicas. O investimento público ele aumenta a produtividade do capital, quando investido de forma correta na área de infraestrutura, isso aumenta a produtividade do capital, porque isso aqui é um enigma, que a produtividade do capital tem caído mesmo quando o capital tem se reduzido o investimento na formação, de capital fixo no Brasil. Devia estar aumentando, mas os dados aí indicam que está caindo. Então, uma das indicações, uma das hipóteses para explicar esse paradoxo, é que não tem investimento, nosso investimento em infraestrutura, que devia minimamente estar 4,5% do PIB, inclusive contando com a depreciação da nossa estrutura, ele está muito abaixo disso. Então, esse é um elemento. Aumenta a taxa Selic, aumenta o serviço de juros, reduz a capacidade do Estado de investir em infraestrutura, e isso tem essa primeira consequência macro, e tem uma segunda consequência macro, é que se tu não tem infraestrutura, tu colapsa a tua produtividade do capital e, ao mesmo tempo, isso tem efeitos distributivos. Tu reduz a situação de oferta, por exemplo, de transporte público
nas grandes cidades brasileiras, o que causa, por sua vez, tu tem um custo de transporte muito grande que pressiona os orçamentos das famílias e reduz, em geral, o bem-estar, mesmo de gente que não é afetada diretamente pelo investimento em infraestrutura, em estrada, ferrovia, coisa desse tipo. Mas isso aí se reflete no orçamento familiar, porque tu aumenta os custos de transporte de alimento, a energia elétrica. A gente está vendo aí uma crise, uma possível crise em razão da estiagem, mas significa que a gente tinha que ter mais investimento em fontes energéticas, ou seja, tu cria uma série de problemas macroeconômicos que, em síntese, se resumem numa baixa taxa de crescimento do PIB, que afeta, evidentemente, o bem-estar de todo o país. Agora, eu queria fazer um corte nessa questão do bem-estar, porque você falou da taxa de crescimento da dívida. A dívida se mede o crescimento em relação ao PIB. Se você reduz o investimento do governo, e aí eu queria tentar resumir um pouco do que você falou, se você reduz o investimento público em infraestrutura, você prejudica o crescimento do PIB. Se você prejudica, se o PIB cresce menos, a relação da dívida com o PIB aumenta. Então, você precisa, o que você está dizendo você precisa investir mais, o governo precisaria investir mais em infraestrutura para facilitar o crescimento do PIB, e aí você reduz a dívida, a proporção. É uma outra saída, é isso, então? Sim, é porque, olha, a gente precisa avaliar que essa dívida pode ser tratada, manter ela em níveis sustentáveis de dívida pública, ela pode ter três fatores que levam à redução disso. Um é o superávit primário, evidente, isso tem um papel importante. A segunda... Existia até ali mais ou menos 2013, 14, e a gente começou a ter o déficit. Então o déficit é uma coisa começou a cortar a despesa. O déficit é um elemento que não pode não ser desconsiderado numa estratégia de redução do endividamento. Isso aí é uma obviedade no sentido de contabilidade da dívida pública. Mas não é o único elemento. Mas não é o único. Tu tem ainda a questão, se a gente tivesse juros mais baixos em relação à taxa de crescimento do PIB, o estoque da dívida pública também cresceria menos, porque tu incorporaria menos juros, os juros não seria refinanciado para nova emissão, não seria incorporado no estoque com nova emissão de títulos, e tem a questão do crescimento do PIB. Só um pouquinho, vamos por partes. Eu vou pedir o nosso diretor para colocar de volta aquele gráfico para você explicar por que é que quando a taxa Selic caiu de uma forma bastante vertiginosa, os juros da dívida não caíram tanto, não seguiram a mesma queda, a mesma linha de queda, que é esse gráfico aí. Explica para a gente. A gente tem a inclinação... Tem que considerar, por exemplo, que uma parte da dívida que está no mercado, que já está com títulos pré-fixados, ela não altera os juros pagos por esses títulos, porque caiu. Então, isso aí... tu tem um efeito, na medida que tu vai refinanciando esses títulos que foram emitidos lá atrás, eles incorporam essa queda. Então, tu tem uma inércia por causa disso. E a segunda coisa, outro elemento aí que é importante para explicar isso, é que tu tem uma parcela importante, tu tem mecanismos institucionais, como os leilões que o Tesouro faz, que permite uma troca de títulos pelos investidores, seja a pessoa física, seja instituições financeiras, que carregam esses títulos. Então, o governo, para se refinanciar, ele pode trocar um título que está com uma remuneração mais baixa pelo um título mais longo com uma remuneração maior. Então, tu tem um ajuste sistemático de prazos
e remuneração dos títulos que levam uma inércia muito grande. Mas isso aí, esse aspecto aí, ele é um ponto fora da curva, porque a gente continua com um serviço de juros. Esse dado aí de 2019, 2020, ele não é completo. O serviço de juros, acho que pelo dado que eu tenho, foi mais de 4,1% do PIB, 4,3%. Ele é muito fora dos padrões internacionais. Imagina um país que paga com uma taxa de juros da Selic, chegou a 2%, ele está pagando mais de 4% do PIB em serviços de juros. Isso aí cria uma restrição imensa. E aí, isso aí significa que tu tem que fazer mudanças, reformas nos arranjos institucionais da gestão da dívida pública. Ok, então vamos lá, essa é uma saída. E que tipo de arranjo é esse que não é falado? Tem um debate que não é antiguíssimo, com a questão de restringir as letras financeiras ou extinguir um título público que é indexado a uma taxa de juros que está, na verdade, sendo operada para combater a inflação. Tu faz uma fusão do mercado monetário, que trabalha com a questão da inflação, da política monetária, com a política fiscal. Isso contamina. Isso aí é um fato, uma discussão, um debate, né, que tem pelo menos mais de 20 anos no Brasil. E a gente não consegue avançar numa reestruturação da gestão da dívida pública que tu tire, por exemplo, a anomalia de um título que está sendo indexado a taxa que, teoricamente, não tem nada a ver com o problema fiscal. E por que não consegue avançar, Luiz? Olha, porque isso aí ela é interessante do ponto de vista do mercado financeiro privado. É uma taxa que te permite tu não ter um problema, que é, se tu tem um aumento inesperado da taxa de juros ou uma queda, tu permite que o sistema não tenha perda de capital. Tem uma indexação. Então, isso move interesses quem carrega a dívida pública do sistema financeiro, né, muito pesados. E quem carrega essa dívida pública? Quem carrega essa dívida pública? Quem detém? Olha, esses papéis, essa conta está na mão de quem? Esse dado, quem sabe, quem faz uma apuração de quem carrega a dívida pública é o Tesouro Nacional. Eles têm os trabalhos muito bons em que explicam que quem carrega é a tesouraria dos grandes bancos, fundos de investimento, multimercado, fundos de pensão. Então, tu tem que, em última análise, tem uma parte expressiva da população brasileira que é sócia do Tesouro Nacional, porque está investindo em fundos de investimento. E tu trabalhar com uma taxa como um título indexado à taxa Selic, ele ele permite uma liquidez muito instantânea para te fazer a gestão do portfólio de investimento de um fundo que aplica no Tesouro Nacional, no título do Tesouro Nacional. Pensando no país, pensando nas contas públicas, no investimento, no crescimento do país, mexer nessa estrutura traz algum risco econômico ou político para o país? Não deveria, não. Isso aí seria fez uma reforma da Previdência, eu diria, bastante dura, e não viu risco político. Claro que tem interesses aí poderosos, inclusive porque eu acho que existe uma desinformação, existe uma avaliação muito equivocada de agentes do sistema financeiro, em que a questão do crescimento desapareceu. Quer dizer, na última análise, o que vai sustentar a longo prazo um mercado de capitais, a bolsa, outros ativos financeiros, é tu ter uma economia saudável do ponto de vista de crescimento. Se o país não cresce,
isso aí, tu tem um horizonte de esgotamento de processos de valorização, que aí sim tu corre um risco, tu pode ter Luiz, crise. lá atrás, no começo da conversa, você falou da importância dos investimentos públicos em infraestrutura. A gente viu recentemente o governo Joe Biden norte-americano fazendo um enorme pacote de trilhões de dólares de investimento em infraestrutura, incluindo energia limpa. Ele está cortando energia a carvão e a gás e tentando colocar outras alternativas energéticas. E daí eu queria mostrar um outro gráfico também, esse feito também a partir de dados do Tesouro e do Banco Central, que é a questão dos investimentos públicos, para a gente puxar para esse crescimento do PIB, né, da economia do país. E aí peguei também os mesmos anos, 2010, 2015, 2019 e 2020 até outubro. A despesa, para a gente ter aí a mesma relação do PIB, o montante da despesa dos juros da dívida pública e o montante dos investimentos públicos em relação à PIB. O juro da dívida vai crescendo, como a gente já viu antes, o investimento público cai muito mais. A gente tem o investimento público, na verdade, só caindo. Isso aí mostra que esse aí é um dos óbices à retomada de um crescimento mais vigoroso no país. Ou seja, o governo federal ele tem que voltar a investir em infraestrutura, inclusive no sentido de ser um coordenador dos projetos de investimento na área privada. Ou seja, o investimento público é um importante sinalizador, e isso o pacote Biden está mostrando, em termos de ser um fator de coordenação e de complementaridade com o investimento privado, que no Brasil também é muito abaixo da média mundial. Então, esse é um aspecto. Agora, isso está evidentemente ligado à nossa questão da gestão da dívida pública, e mais geral, com o problema fiscal no Brasil. E só para te dar um dado que é impactante, o Tesouro tem um relatório muito interessante chamado Relatório de Projeções da Dívida Pública. Ele tem uma estimativa que eu peguei aqui, por exemplo, agora acabamos de aumentar o PIB. 1% do aumento da Selic, ela tem um impacto de 36,3 bilhões de reais. Ou seja, se esse aumento da Selic dura mais 12 meses, o impacto em 12 meses é 0,47% do PIB. Então, quando você aumenta a dívida, representa esse acréscimo da taxa Selic, ele representa um aumento de serviços de juros de 0,47% do PIB. A partir de 12 meses, ou seja, 1% aumenta o custo para o Tesouro Nacional em 36 bilhões de reais em 12 meses. Ou se a gente considerar isso em termos do PIB, seria quase 0,5% do PIB, 0,47%. Ou seja, então quando a gente combate a inflação, a gente cria, de um lado, um problema de gestão da dívida pública e de seu serviço de juros, que, por sua vez, retoma a questão da restrição ao crescimento, porque isso aí, evidentemente, fragiliza a possibilidade de investimento público em infraestrutura, coisa que é fator importante para a retomada do crescimento econômico, como aí o pacote Biden está mostrando. Ou seja, os Estados Unidos vai fazer um investimento de infraestrutura pesado e, inclusive, descarbonizado, inclusive porque eles têm uma estratégia nacional que é de contenção da China. Os Estados Unidos não tem um trem-bala em operação nos Estados Unidos. A China tem, parece, 10 ou 11 linhas, mais de 2.000 quilômetros de trem-bala operando na China continental. Então, esse elemento aí
Isso aqui, esses dois gráficos que tu mostrou aí, na verdade, eles, de uma forma muito sintética, conseguiu pegar o problema bem. Esse aí é um dos maiores entraves à retomada do crescimento brasileiro. E o que eu fico assim espantado é que a gente se acostumou, se a gente crescer 2% ao ano, todo mundo acha que está bom. Se crescer 3%, então chove de alegria os economistas, mas isso aí é um crescimento que a gente não consegue fazer o catinhaque, a gente não emparelha, a gente não chega. A renda de Portugal vai demorar 50 anos se não tiver nenhum desastre, outro coronavírus. Eu preciso encerrar, quero agradecer o seu raciocínio. Você falou de trem-bala, eu fiquei pensando que a gente ainda carrega soja no caminhão, na estrada, então a gente está muito atrás, tem muito chão ainda para rodar, para chegar nesse desenvolvimento aí. Quero agradecer a sua presença no Agenda Econômica, Luiz. Agradeço a oportunidade e espero aí contribuir aí para a gente retomar o debate sobre questões centrais para o desenvolvimento econômico, que é uma das funções do IPEA, a gente ajudar aí, ser uma instituição que ajude o país a encontrar caminhos para a retomada de um desenvolvimento vigoroso e uma sociedade mais justa também, não? Que é só crescimento. Agradeço muito. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está no site da TV Senado, senado.leg.br/Senado, no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar alguma sugestão, escreva para agendaeconômica@senado.leg.br. Até o próximo Agenda.